Como ser estoico, a filosofia dos invencíveis. Você acorda numa segunda-feira, já meio no ódio, trânsito travado, chefe mandando mensagem atravessada, Twitter ou X, sei lá, pegando fogo por causa de alguma treta aleatória. E aí vem aquele aperto no peito, aquela sensação de que o mundo está desmoronando. Mas e se eu te falasse que nada disso manda em você? Que existe uma filosofia antiga, usada por imperadores romanos e até por escravos que viraram sábios, capaz de te deixar mentalmente blindado? Bem-vindo ao estoicismo. E relaxa, não é sobre virar uma pessoa fria, sem sentimento. É sobre ser tão forte por dentro que nada de fora te derruba. Os estoicos tinham uma frase simples, mas poderosa. Você não controla o vento, mas controla as velas. Pensa nisso. O vento vai soprar, tempestades vão vir, pessoas vão te decepcionar. A economia vai dar altos e baixos. Isso é inevitável. Mas a forma como você conduz seu barco, isso é 100% seu. Marco Aurélio, o cara mais poderoso do mundo antigo, escreveu nos diários dele: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Tradução moderna: controla o que está aí dentro, porque o resto é caos mesmo. Agora, entra o coração do estoicismo, a famosa dicotomia do controle. Imagina sua vida dividida em dois círculos. Círculo 1, que é seu de verdade. Seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes, seu esforço, seu caráter. Círculo 2, o resto do mundo. O que os outros pensam de você. Se vão te elogiar ou criticar, se seu projeto vai dar certo, o clima, a economia, se aquela pessoa vai te amar de volta. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mandar no segundo círculo. Se preocupam com opinião alheia. Ficam obcecadas por resultados que não dependem só delas. Brigam com o trânsito, xingam a chuva, sofrem porque alguém não respondeu a mensagem. Resultado? Chegam no fim do dia cansadas, frustradas e vazias. Por quê? Porque gastaram energia tentando controlar o incontrolável. O estoico faz o oposto. Ele foca tudo no que realmente depende dele. Exemplo clássico do Epiteto, que era escravo e virou filósofo brabo. Um jogador de tênis. Ele controla o treino, sim. Alimentação, sim. Sono, sim. Estratégia, claro. Preparação mental, com certeza. Agora, ele controla se o juiz vai errar? Se o adversário vai jogar o jogo da vida? Não. Se vai ganhar? Jamais. Então, o que ele faz? Treina direito, entra focado, dá o máximo em quadra. Depois aceita o resultado. Ganhou, beleza. Perdeu, faz parte. Sem drama, sem vitimismo, sem culpar o mundo. Porque a vitória real não é o placar, é ter sido a melhor versão dele mesmo. Agora traz isso para sua vida. Você tem uma reunião importante. O que você controla? Sua preparação, seu conhecimento, sua postura, sua confiança. O que você não controla? Se seu chefe acordou de mau humor, se alguém vai tentar te puxar o tapete, se a empresa vai cortar orçamento, se vão gostar de você, ansiedade nasce quando você tenta controlar o que não é seu. Paz vem quando você solta isso e domina o que realmente pode. Sêneca mandou a real. A gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Criamos 1000 cenários apocalípticos na cabeça, que nem aconteceram. E provavelmente nunca vão. E mesmo se acontecerem, quase nunca são tão ruins quanto a gente imagina. Mas atenção! Aceitar não é ser passivo, não é virar tapete. Os estoicos eram homens de ação. Marco Aurélio liderava exércitos, Catão enfrentava ditadores. A diferença? Eles sabiam a hora de aceitar e a hora de agir. Se alguém te desrespeita, você não controla a atitude da pessoa, mas controla se ela vai continuar na sua vida. Controla seus limites, controla suas escolhas. Isso é aceitação ativa. Você aceita a realidade como ela é agora, sem drama, sem vitimismo, sem negar os fatos. E a partir disso, age com força total no que pode mudar. É tipo um jardineiro. Ele não reclama que choveu demais ou de menos. Observa o solo, entende o clima, planta o que dá para plantar, protege o que precisa e age. Então, da próxima vez que a angústia bater, faz assim: para, respira e pergunta: isso está no meu controle? Se sim, age. Se não, solta. Simples. Não fácil, mas simples. E é essa simplicidade brutal que fez do estoicismo
a filosofia dos invencíveis. Porque quando você para de lutar contra o vento e aprende a ajustar as velas, você nunca mais fica à deriva. Chova, faça sol, venha tempestade, quem está no comando é você. Agora que você já entendeu que só controla suas escolhas e reações, bora falar de uma das armas mais fortes que você tem, sua boca. Ou melhor, o seu silêncio estratégico. Os estoicos eram quase obcecados por isso. Pensar antes de falar. E não é aquela pausa educada, não. É autocontrole de verdade, domínio total sobre si mesmo. Epiteto mandava real. A natureza nos deu 2 orelhas e uma boca para a gente ouvir o dobro do que fala. E por que isso importa tanto? Porque o que você fala entrega quem você é. E pior, te transforma naquilo que você repete. Toda vez que você reclama, está treinando seu cérebro a ver o mundo como um lugar ruim. Toda vez que fofoca, está se diminuindo. Toda vez que explode com um insulto, está entregando seu poder para quem te provocou. Agora presta atenção nessa história. Um dia, um cara chega em Sêneca e fala: fulano falou mal de você na praça. Te chamou de incompetente, de falso filósofo. Sabe o que Sêneca fez? Ele não surtou, não xingou, não fez textão. Não fez textão. Ele pensou: será que ele está certo? Eu sou incompetente em alguma coisa? Tô sendo falso em algo, refletiu. E concluiu: não, então por que eu deveria ligar para a opinião errada de alguém que nem me conhece? Sacou a diferença? A maioria das pessoas escuta um insulto e já sente aquela facada no ego. A honra ferida, aí explode, briga, ou pior, fica remoendo isso por dias. O estoico é diferente. Ele trata o insulto como informação. Analisa frio. Isso é verdade? Tem algo útil aqui? Se tiver, ele aprende. Se não, joga fora. Sem drama, sem teatrinho. Marco Aurélio foi ainda mais direto. Escolha não se sentir ferido e você não estará ferido. Parece doido, mas é real. A dor não vem das palavras, vem do significado que você dá para elas. Se alguém te chama de girafa, você ri. Não dói. Por quê? Porque você sabe que não é uma girafa. Agora, se alguém te chama de fracassado, e lá no fundo você tem medo disso, aí machuca, não porque a pessoa tem poder, mas porque você deu poder para aquilo. Então a prática estoica é simples. Antes de falar, se pergunte: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é gentil? Se não passar nesses 3 filtros, fica quieto. Guarda a sua energia, porque cada palavra, solta sem pensar, é vazamento de poder. E quem é forte não desperdiça poder à toa. Agora vamos falar de um veneno moderno: distração. Os estoicos chamavam isso de não estar presente, e olha que eles nem tinham celular. Sêneca já reclamava de gente que vivia no automático. Dias passando, vida passando, e a pessoa nem percebe. Hoje está 1000 vezes pior. Você está conversando e a mão já coça para pegar o celular. Está trabalhando e abre uma aba a cada 5 minutos. Está com a família pensando no trabalho, está no trabalho pensando no fim de semana. Você nunca está aqui? Resultado? Vive uma vida inteira sem viver um único dia de verdade. O mindfulness estoico não é aquela coisa fofa de aprecie o momento. É foco bruto. É colocar toda a sua energia mental no agora, sem deixar pensamentos inúteis te sequestrarem. Marco Aurélio fazia isso até em campo de batalha. Ele escrevia: fique no momento presente, porque é só aqui que você pode agir. O passado já foi. O futuro nem chegou. Só existe agora. Exercício prático. Amanhã, escolhe uma tarefa. Qualquer coisa. Lavar a louça, estudar, treinar. E faz só isso. Sem música, sem podcast, sem celular. Só você e a tarefa. Você vai perceber sua mente tentando fugir. Vou só checar o Instagram rapidinho. Será que fulano respondeu? Preciso planejar depois. Só observa. Não briga com o pensamento. Não julga. Puxa sua atenção de volta. De novo. E de novo. E de novo. Isso é academia para a mente. Flexão de foco. Com o tempo, você fica muito mais concentrado que a maioria. Enquanto todo mundo está fragmentado, você está inteiro. Enquanto todo mundo está raso, você está profundo. Isso te dá uma vantagem absurda. Agora, o último ponto. Humildade intelectual. Epiteto mandou uma pedrada. É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Pensa nisso. Quantas vezes você já entrou numa conversa achando que já sabia tudo? Quantas vezes ignorou um conselho porque isso eu já sei? Quantas vezes fingiu entender algo só por orgulho? O estoico sabe que sabe pouco.
e justamente por isso aprende rápido. Ele não quer estar certo, quer estar melhor. Ele pergunta, ele escuta, ele admite quando erra. E, ironicamente, isso faz as pessoas respeitarem ele ainda mais. Na prática, da próxima vez que alguém te corrigir, em vez de se defender, diz: interessante, pode explicar melhor? Observa como a conversa muda. Observa como você cresce, porque o sábio não é quem sabe tudo, é quem nunca para de aprender. E para aprender, você precisa esvaziar a taça. Taça cheia não recebe nada. Controle sua língua, domine sua atenção, esvazie seu ego. Esse é o caminho do autodomínio. Sem isso, você vira escravo dos impulsos, das emoções, do mundo lá fora. Com isso, você é livre, livre de verdade. Vamos trocar uma ideia sobre algo que o mundo moderno praticamente esqueceu: caráter. Todo mundo quer dinheiro, fama, status, likes, seguidores, mas quase ninguém quer, de verdade, ser uma pessoa de valor real. E os estoicos já mandavam a real lá atrás. Tudo o que você constrói do lado de fora pode ser arrancado de você. Sua casa pode pegar fogo, seu dinheiro pode sumir numa crise, sua beleza vai envelhecer, sua fama passa. Agora, sabe o que ninguém tira de você? Seus princípios, seu caráter, quem você escolheu ser. Sêneca soltou uma frase que devia estar colada na parede de todo empresário, todo pai de família, todo jovem ambicioso: é mais importante ser bom do que parecer bom. Olha a inversão maluca que a gente vive hoje. A galera gasta mais tempo montando personagem nas redes sociais do que construindo uma vida de verdade. Querem parecer virtuosos sem fazer o trampo de ser virtuosos. Querem parecer bem-sucedidos sem a disciplina que o sucesso exige. No fim, constroem castelos de areia que desmoronam na primeira onda. O estoico constrói em rocha. Ele sabe que o único patrimônio que importa é interno. Marco Aurélio, com todo o ouro de Roma aos pés, escreveu: a verdadeira riqueza não é ter muitas posses, mas ter poucas necessidades. Ele podia ter tudo e escolheu não precisar de nada. Isso sim é liberdade. Não é poder comprar qualquer coisa. É não precisar comprar nada para ser feliz. E calma lá, não me entenda errado. Os estoicos não eram contra dinheiro. Marco Aurélio era imperador. Sêneca era podre de rico. O ponto não é viver na miséria, é não virar escravo da grana. É ver o dinheiro como ferramenta, não como Deus. Dá para usar o dinheiro para viver melhor, ajudar os outros, ter segurança. Mas no segundo em que você vende seus princípios por dinheiro, você não está ganhando nada. Está perdendo a única coisa que importa. Você mesmo, exemplo atual, surge um negócio para ganhar muita grana. Só que para isso você precisa mentir, enganar alguém, fazer algo que você sabe que é errado. A maioria faz a conta errada. Quanto eu ganho versus o risco de ser pego? Se o lucro compensa, a pessoa vai lá e faz. Mas essa conta está toda torta. O custo real não é ser pego, é perder o caráter. É se olhar no espelho e saber que você é o tipo de pessoa que trai os próprios valores por dinheiro. Catão, outro monstro do estoicismo, preferiu morrer a viver sob a tirania de César. Ele podia se curvar, fazer acordo, salvar a própria pele, mas sabia que isso ia destruir ele por dentro. Então escolheu a morte, não por drama, mas porque, para ele, viver sem honra era pior do que não viver. Você precisa ser tão extremo? Provavelmente não, mas precisa sacar o princípio. Tem coisa mais importante que sobreviver, mais importante que conforto, e caráter é uma delas. Agora vamos falar de relacionamento, porque aí é campo minado. Os estoicos eram claros: se importe com as pessoas, seja justo, tenha compaixão, mas sem se drenar emocionalmente. Marco Aurélio dizia: ame a humanidade, siga os deuses. Como imperador, ele lidava com gente de todo tipo: ingratos, falsos, emberroços, arrogantes, e mesmo assim escreveu: quando acordar, diga a si mesmo: hoje vou lidar com pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e ranzinzas. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Eu sei, então nenhuma delas pode me ferir. Percebe a genialidade disso? Ele não esperava que todo mundo fosse perfeito. Não se chocava quando alguém agia mal. Já estava preparado. E por isso conseguia tratar as pessoas com compaixão sem virar vítima. Ele entendia que muita maldade vem da ignorância. Você não fica com raiva de uma criança que não sabe. Você ensina ou se afasta. Mas não deixa isso te corroer por dentro. A compaixão estoica não é aquela coisa dramática de carregar o mundo nas costas. É
racional. Você reconhece a dor do outro, ajuda se puder, mas não assume o sofrimento como seu, porque isso não ajuda ninguém. Se você se afogar tentando salvar alguém, agora são duas pessoas se afogando. Sêneca tinha um amigo que só reclamava da vida, sempre na pior, sempre se fazendo de vítima. E ele mandou a real: não é porque você está afundando que eu devo me afogar com você. Continuou o amigo, continuou aconselhando, mas colocou limites, porque proximidade sem limite é autodestruição. Agora presta atenção nesse ponto. Escolha bem com quem você anda. Os estoicos eram obcecados por isso. Sêneca dizia: associe-se a quem vai te fazer melhor. Receba aqueles que você pode melhorar. Não é elitismo, é sobrevivência. Você vira a média das 5 pessoas com quem mais convive. Anda com preguiçoso, vira preguiçoso. Anda com reclamão, vira reclamão. Anda com gente medíocre, vira medíocre. Agora, se você se cerca de gente que se desafia, que busca crescer, que tem padrão alto, você sobe junto. Simples assim. Então seja seletivo, até meio cruel, se precisar. Seu tempo é limitado. Sua energia é limitada. Cada minuto com alguém que te puxa para baixo é um minuto roubado de você mesmo. Para fechar, caráter se constrói no micro, não no macro. Não é sobre grandes atos heróicos. É sobre fazer o certo quando ninguém está vendo. É devolver troco errado. Cumprir sua palavra quando é inconveniente. Não falar mal pelas costas. Não mentir, mesmo quando seria mais fácil. Cada escolha pequena é um tijolo. No fim da vida, você olha para trás e vê o que construiu um castelo ou um monte de ruínas. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre vai ser. Até agora, a gente falou de teoria, filosofia, princípios bonitos no papel. Mas os estoicos não eram esses filósofos de sofá, não. Os caras eram práticos de verdade. Brutalmente práticos. Tipo, vida real. Sem filtro. E eles criaram exercícios mentais tão fortes que até hoje são usados por atletas, militares e seus, bora para os 2 principais: visualização negativa e diário estoico. Primeiro, a tal da visualização negativa, ou no latim chique, premeditatio malorum. Basicamente, se preparar mentalmente para o pior. Parece pesado, parece, mas é ouro puro. A ideia é simples. Todo dia você tira uns minutos para imaginar coisas ruins que poderiam acontecer. Perder o emprego, terminar um relacionamento, ficar doente, sua empresa quebrar, perder alguém que você ama. Pô, mas isso não é atrair coisa ruim? Não, relaxa. É exatamente o contrário. Quando você faz isso, 3 coisas fortes acontecem. Primeiro, você tira o efeito surpresa. A maioria das pessoas entra em pânico quando algo dá errado, porque nunca imaginou que aquilo poderia acontecer. Vivem numa bolha, achando que tudo vai dar certo para sempre. Aí, quando a realidade bate, desmoronam. O estoico não. Ele já visitou esse cenário na cabeça. Já pensou? Beleza. E agora? Então, quando acontece de verdade, ele não trava. Já está mais preparado. Segundo, você passa a valorizar o agora. Quando imagina perder a saúde, para de reclamar daquela dorzinha besta. Quando imagina perder alguém, começa a tratar melhor hoje. Quando imagina perder o emprego, para de só reclamar do chefe e começa a se mexer. Melhorar, planejar, criar um plano B. Sêneca, que era rico, fazia um negócio doido. De vez em quando vivia como pobre por alguns dias. Comia simples, dormia mal, usava roupa velha. Por quê? Para lembrar a si mesmo que, se perdesse tudo, ele ainda sobreviveria. Estaria bem, porque a felicidade dele não dependia de luxo. Terceiro, você treina sua resiliência. Toda vez que você se imagina passando por algo difícil e se vê sobrevivendo, seu cérebro aprende: ok, eu dou conta. Você não cria confiança achando que nada ruim vai acontecer. Você cria confiança sabendo que vai lidar com o que vier. Marco Aurélio fazia isso todo dia de manhã. Ele pensava: hoje, posso falhar, posso ser traído, posso perder tudo. E a partir dessa clareza meio brutal, ele vivia mais leve, sem medo. Porque o medo vem da negação. A paz vem da aceitação. Exercício para você. Hoje, antes de dormir, passa 5 minutinhos imaginando perder algo importante para você. Pode ser celular, carro, casa, relacionamento. Pergunta para si mesmo: se isso acabasse amanhã, eu sobreviveria? Não entre em pânico, só observa. E vai perceber: sim, você sobreviveria. E essa consciência te deixa livre. Agora, o segundo exercício:
O diário estoico. Não é, querido diário. Hoje foi um dia horrível. Isso aqui é tipo um treino mental pesado. Marco Aurélio escreveu meditações só para ele. Ninguém era para ler aquilo. Era o caderno onde ele se puxava, se corrigia, se lembrava dos princípios. A prática é simples. Todo fim de dia, você responde 3 perguntas. O que eu fiz de bom hoje? Vale tudo. Ajudou alguém? Segurou a raiva? Focou no trabalho? Treinou? Estudou? Isso treina seu cérebro a ver progresso. O que eu fiz de errado hoje? Aqui é sem passar pano para si mesmo. Explodiu com alguém? Procrastinou? Ficou rolando feed sem parar? Anota. Assume. Sem drama. O que eu posso fazer melhor amanhã? Não é para se punir. É para evoluir. Da próxima vez vou respirar antes de responder. Amanhã acordo 15 minutos mais cedo. Plano claro. Ação real. Sêneca fazia isso toda noite. Ele dizia que dormir sem revisar o dia era tipo construir uma casa sem conferir se as paredes estão tortas. Você pode estar vivendo todo errado sem nem perceber. Outro exercício massa. O círculo de Hierocles. Imagina círculos. No centro, você. Depois, família. Depois, amigos. Depois, conhecidos. Depois, cidade, país, humanidade. A ideia é entender suas responsabilidades em cada nível. Você cuida primeiro do centro. Depois expande. Ser empático com estranhos? Sim. Querer um mundo melhor? Óbvio. Mas não dá para salvar todo mundo e esquecer de você. Se seu centro está quebrado, você não ajuda ninguém. Só vira mais um problema. Último exercício. Leitura diária. Sêneca falava para ler um pensamento sábio todo dia, não um livro inteiro. Uma frase, já basta. Lê algo de Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca. E pensa, como eu aplico isso hoje? Não lê por ler. Lê como quem afia uma espada. Cada ideia é uma ferramenta. Você está montando um arsenal mental, porque a guerra é diária, contra preguiça, medo, raiva, tentação. E isso não se vence na sorte. Se vence com treino, disciplina, preparação. Os exercícios estoicos são esse treino. Usa todo dia, sem desculpa. Chegamos no último bloco. Agora é juntar tudo. Porque estoicismo não é só filosofia bonita de livro, não. É estilo de vida. É uma fortaleza que você constrói na raça. Tijolo por tijolo. Todo santo dia. Até ficar tão forte que nada de fora consegue te derrubar. E quando você realmente vive isso, mano, algo muda. Você já não é mais a mesma pessoa. Vamos começar pela imagem mais forte do estoicismo. A cidadela interior. Marco Aurélio mandou a real. Você sempre pode se retirar para a sua própria alma. Pensa nisso. Não importa onde você esteja. Pode estar quebrado. Pode estar cercado de gente falsa. Pode estar no pior momento da sua vida. Dentro de você existe um lugar que ninguém toca, ninguém invade. Um lugar de paz, clareza e força. Esse lugar é seu. Essa cidadela é seu caráter, seus valores, sua mente. E quanto mais você pratica o estoicismo, mais blindado você fica. No começo, é frágil. Qualquer comentário besta já te tira do eixo. Uma decepção já te joga no chão. Mas com o tempo, com o treino diário, os muros ficam tão grossos que nada atravessa. Você vira literalmente difícil de quebrar. Mas calma. Ser forte não é virar geladeira emocional, não. Muita gente confunde isso. Acha que estoico é frio, que não sente nada, tipo robô. Mentira. O estoico sente tudo. A diferença é que ele não vira refém do que sente. Ele sente raiva, mas não explode. Sente medo, mas não trava. Sente tristeza, mas não se afoga nela. Epiteto explicava isso perfeitamente. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como enxergamos elas. Você sentir é normal, é humano. Mas entre o sentimento e a atitude, existe um espaço e nesse espaço está sua liberdade. É ali que você decide. Vou reagir no impulso ou vou responder com consciência? Reagir é automático. Responder é maturidade. A vida do sábio estoico é simples, mas longe de ser fácil. Ele acorda cedo. Reflete sobre a morte. Sim, sobre a morte, não para ficar na bad, mas para lembrar que o tempo é limitado. Que o agora importa. Que não dá para viver adiando tudo para um dia. Ele age hoje. Ele trabalha com excelência. Não para impressionar ninguém, mas porque esse é o padrão dele. Ele não faz corpo mole. Não entrega coisa meia boca.
não se esconde atrás de desculpa. Ele dá o máximo e no fim do dia, dorme em paz, porque sabe que fez sua parte. Nos relacionamentos, ele é justo, não guarda rancor, não fica remoendo mágoa. Se alguém vacilou com ele, beleza, pode se afastar. Mas não fica se torturando, porque ele entende. A atitude do outro fala mais sobre o outro do que sobre ele. E ele não vai se envenenar bebendo o veneno que era para outra pessoa. Ele é generoso, mas não é bobo. Ajuda quem quer crescer. Quem se esforça, mas não desperdiça energia com quem só quer sugar. Ele sabe que compaixão sem critério vira autossabotagem. E ele se preserva, porque entende. Só dá para ajudar alguém se você estiver bem primeiro. Quando vem problema, ele não reclama. Não fica no "por que eu?". Ele pensa: o que isso quer me ensinar? Ele não vê obstáculo. Vê treino. Vê crescimento. Marco Aurélio resumiu isso numa frase absurda: o obstáculo é o caminho. Aquilo que parece ter trabalho, na real, é o que vai te fortalecer. E quando a morte chega, porque vai chegar para todo mundo, o estoico não entra em pânico. Sêneca passou a vida se preparando para isso. Não de forma mórbida, mas consciente. Ele dizia: a vida inteira é um treino para morrer bem. Para ele, viver com dignidade e morrer com dignidade era a mesma coisa. Ambos exigem coragem. Agora, você precisa ser radical assim? Não, mas precisa entender o recado. A morte não é o inimigo. O inimigo é viver mal, sem propósito, sem coragem, sem caráter. Isso sim é morrer em vida. Então, como aplicar isso no mundo de hoje, cheio de distração, pressão, comparação, caos? Simples. Começa pequeno. Escolhe um princípio. Só me preocupo com o que controlo. Vou pensar antes de falar. Vou treinar todo dia, 1 semana sem reclamar. Escolhe um, só um. E pratica todo dia, sem desculpa. Quando dominar, pega outro, depois outro. Com o tempo isso vira você, você não força mais. É natural. Você vira naturalmente resiliente, focado, disciplinado, forte. E as pessoas vão notar. Não porque você fica falando de estoicismo, mas porque você mudou. Você não se estressa por bobagem, não entra em drama, não reclama. Você age e isso inspira. Vão te perguntar: como você consegue ser tão tranquilo? Você pode explicar, ou pode só continuar vivendo, porque sua vida já responde. Marco Aurélio fechou suas meditações com isso. Pare de discutir o que é ser um homem bom. Seja Então para de só consumir conteúdo. Para de só assistir vídeo. Para de só ler. Pratica, age, constrói sua fortaleza. Porque o mundo vai tentar te dobrar. Vai te testar, vai te frustrar, vai te provocar. E quando isso vier, porque vai vir, você vai estar lá. De pé, firme, inabalável. Não porque nada ruim aconteceu, mas porque nada foi forte o bastante para tocar sua essência. Você é estoico. Você é livre. E nada vai ficar no seu caminho.